Preciso falar agora sobre Samir, zagueiro revelado pelo Flamengo e alvo do Vasco da Gama. As negociações já existem desde o fim do ano passado e são tocadas por Juliano Bertolucci, representante do Samir. O zagueiro perdeu espaço no Tigres e não vem sendo utilizado. Sua última partida em junho do ano passado. Até por isso, o Tigres já topa emprestar o Samir de graça, sem custos. A única exigência é que o Vasco assuma 100% dos salários e é aqui que vem o problema. O Samir tem direito a $1.550.000 por ano. Se a gente trouxer para nossa moeda e dividir por 13, até porque aqui paga-se o 13º salário, dá para dizer que o Samir custaria ao Vasco da Gama algo na casa dos R$738 mil mensais. O Vasco em fase de contenção de despesas, abrindo mão de jogadores e exigindo que o Payet aceite uma redução salarial, pegaria meio mal, ficaria estranho pagar quase R$740 mil mensais para um defensor. Pergunta que eu deixo para você é: vale a pena contratar o Samir? Você, na condição de dirigente vascaíno, levaria essa história adiante, sim ou não? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E aí que eu começo perguntando, já abrindo a enquete para o torcedor vascaíno. O que vocês acham aí em relação ao zagueiro Samir, galera? Que o Vasco está abrindo negociação com o jogador, só que vocês viram, né? O Jorge Nicola falando o que atrapalha ali, né? Porque o Tigres quer 100% aí do salário pago, emprestar o jogador com 100%, ou seja, o Vasco tem que arcar com o salário do jogador e a gente sabe, né? E no Vasco tudo é desculpa que não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. O Corinthians também não tem dinheiro, né? Mas montou um time, ultrapassou o Vasco na tabela, né, com grandes contratação. O Corinthians estava na zona de rebaixamento, né, por muitos aí era cogitado a ser o rebaixado do Campeonato Brasileiro. Contratou lá o Depay, fora outros jogadores ali, né, de nome, trouxe, montou um time que conseguiu ainda passar o Vasco e ir para a Libertadores. Ou seja, o Corinthians endividado contrata um jogador como esse, que é o Samir, né? E o Vasco com certeza não vai contratar. Por quê? Contrata jogadores de graça. Só querem jogadores de graça, livre no mercado da bola. Ah, não vamos fazer loucura que tem que pagar a conta. E o torcedor do Vasco vai sofrendo enquanto as contas, entre aspas, vão sendo aí esperando para ser paga pelo grego, né, galera? Vamos trazer aí notícias do Vasco no mercado da bola, né? Já abre a enquete aqui para o torcedor vascaíno. O que você acha aí da contratação do Samir? Use o espaço no nosso comentário para deixar aí sua opinião. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Bora lá, galera, me ajudar a chegar aos 70 mil inscritos. Já estou pertinho, mas está demorando a chegar. Eu tenho certeza que hoje vamos chegar aí aos 70 mil inscritos. Você que está assistindo esse vídeo vai se inscrever no canal, vai dar aquela fortalecida se inscrevendo e agradecer o torcedor vascaíno que já é inscrito no canal, beleza? Então, como vocês viram aí, já abri na enquete aqui para o torcedor vascaíno, o Vasco abriu aí negociação pelo zagueiro Samir, que está atrapalhando aí os 100% do salário. Já vamos pular para a próxima informação do Vascão, né? E começa com essa daqui, ó. Vasco é derrotado, isso mesmo. Vasco perde para o Volta Redonda de 3-0 no CT, aí, no jogo treino, né? No CT Moacir Barbosa para o Volta Redonda, galera. Isso mesmo. A fonte ali é do Mário Coelho Vasco, né? Do Atenção Vascaíno também. Derrota no jogo treino. 90 minutos aí de jogo, né? A atividade foi vista pelo técnico Fábio Carrilli, né? Que acompanhou o time que teve apenas 3 profissionais em campo. O Vasco começou com Pablo, Paulinho, Lincoln, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Zé Gabriel, Lucas Eduardo e JP, Maxwell, GB e Serginho. De 3-0 aí, né, para o Volta Redonda nesse amistoso ali que aconteceu no CT Moacir Barbosa. E outro resultado também, né, o Sub-20, né, Vasco empata aí na Copinha com o Piracicaba por 1-1. Eu vi esse jogo, né, várias molecadas da Copinha do Vasco. Para quem não sabe, tá aí no elenco principal do Vasco, né, que vai competir o Campeonato Carioca, né? E o Vasco empatou ali, tinha muita molecada, né? Então o Vasco ali empatou 1-1, começou ali ganhando com um gol, né, de pênalti aí do João Vitor, né, da categoria de base do Vasco, fazendo 1-0, mas o Piracicaba empatou, chegou quase a virar o jogo se não fosse o goleiro do Vasco e teve aí um empate por 1-1 na estreia do Vasco
na Copinha, galera. Estreia do Vasco aí na Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora vamos trazer notícias do mercado da bola. O Vasco vai ou não anunciar um zagueiro que presta? O Vasco vai ou não anunciar reforço? O torcedor está esperando sentado, assim como eu gravando esse vídeo aqui, ó. Vasco fez consulta pelo zagueiro Murilo, do Palmeiras, exclusiva aí do canal Na Torcida Vascaína. Trouxe a seguinte informação para o torcedor vascaíno. O Vasco da Gama fez uma consulta pelo zagueiro Murilo, do Palmeiras, né, através do repórter Fábio Torres, 92, que teve contato com o empresário do jogador, né? Interesse foi confirmado, mas é tratado como uma negociação muito difícil de acontecer, pois o atleta pretende continuar no Verdão para a temporada 2025. Lembrando que ele oscilou durante a temporada de 2024, mas terminou como titular nos últimos jogos. Então, Vasco demonstrando aí interesse, né, no Murilo, que eu acho muito difícil dele sair do Palmeiras para vir jogar no Vasco, né? A situação do Vasco é completamente diferente. Todos nós sabemos aí que a situação do Vasco em relação ao Palmeiras ali, né? O Vasco se apequenou muito nos últimos anos, né? Infelizmente, e o Murilo não vai deixar lá, né? Nem se ele for ficar na reserva do Palmeiras, ele não vai querer vir aí vestir a camisa do Vasco, né, galera? Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho a contratação também do Murilo difícil. A notícia aí que o Vasco tem interesse no zagueiro. Vamos ver se o Vasco vai tentar ali com o Palmeiras, que diz que o Palmeiras tem amizade com o Vasco. Não sei que amizade é essa, né? Porque o Palmeiras nunca liberou nenhum jogador, nem por empréstimo, nem por volta nenhuma, que o Palmeiras negocia jogador com o Vasco, né? Então, vamos ver o que vai acontecer em relação ao zagueiro Murilo, né, galera? Só amizade mesmo entre a torcida. Do Vasco e do Palmeiras tem amizade. Agora o resto, você vê que o Pedrinho tinha amizade com o marido aí da Leila Pereira, não foi pra frente, né? Não teve aí Crevisa no Vasco e o Vasco ficou aí a ver na vídeo, né? Agora vamos trazer mais notícias aqui do mercado da bola. Lucas Oliveira já assinou o contrato com o Vasco, diz jornalista. Segundo a Ivenê Casagrande, Lucas Oliveira acabou de assinar o seu contrato com o Vasco. Mais um zagueiro no time carioca. Aí eu falo pra você, né, galera? A gente vê aí, claro, não vou criticar o jogador, não vi jogar ainda esse Lucas Oliveira, mas pelo amor de Deus, o Pedrinho gosta dele pra caramba, né? Porque o Pedrinho dava entrevista aí, quando né, era comentarista na Globo, gostava desse zagueiro. Agora eu vou te falar particularmente, cara, cadê um zagueiro para chegar e ser titular absoluto? Porque até agora a gente só vê aí essas contratações de zagueiro para chegar, para repor a zaga, né? Que não chegou ainda nenhum zagueiro com status de titular. Isso que o torcedor do Vasco quer e vem aqui nos comentários do vídeo cobrar é cadê a contratação de um zagueiro? O problema do Vasco, né? Toda aí praticamente foi na zaga, que a gente viu o Léo Pelé, o Maicon, horroroso, né? Aí você vê lá o lateral também do Vasco, aquele Puma Rodrigues, difícil. Aí o Vasco vai no mercado, busca, né, refúgio e mais refúgio. De trazer um jogador que preste para ajudar a zaga, traz 3, 4 que vai ficar no mesmo, né? Então é isso que o torcedor do Vasco tem cobrado nas redes sociais, para contratar jogador, não é para pegar jogador de graça, né? Tem dinheiro, vai lá, compra, tem dinheiro, não vem com esse papinho que no Vasco não tem dinheiro. Entrou dinheiro do Campeonato Brasileiro, entrou dinheiro da Copa do Brasil, entrou vários dinheiro aí também em relação à venda de jogadores de lá para fora, daqueles jogadores que estavam emprestados. Então, cara, tem dinheiro para contratar um zagueiro. Agora falta competência e anunciar aí um zagueiro que presta, né, para chegar e ser titular absoluto, que o torcedor do Vasco já está cansado desse cabeça de bag jogar aí, né, galera? Agora vamos ver ali, né, que o Vasco entende que será necessário, ó, como vocês estão vendo aqui, será necessário investir para contratar um zagueiro e um ponta que cheguem com status de titular. Vamos lá, agora a gente vai trazer aqui, né, para o torcedor mais um papo reto aqui, papo de torcedor para torcedor. O Vasco está precisando de praticamente 2 zagueiros para chegar ali, para ser aí um titular e um reserva, né, que chega ali para brigar para titularidade. O Vasco está precisando, né, também de um primeiro volante. Ainda não tem aquele primeiro volante ali. O meio de campo do Vasco está se acertando? Está se acertando. Tem o Jair, tem o Paulinho que está de volta, né? Contratou o Tietê, que para mim também não é aquele grande nome para o meio de campo. Se achar que o Tietê é uma grande contratação, que ele foi campeão no Palmeiras e no Botafogo, cara, olha o elenco do Palmeiras e do Botafogo que o Tietê passou e foi campeão,
né? Não vamos comparar elenco com o elenco do Vasco agora, pelo amor de Deus. Então, tira isso da cabeça do torcedor vascaíno. Por onde o cara passou, o cara foi campeão, que vai ser no Vasco também. Esperamos que seja, né? Claro que a gente torce pro Vasco, esperamos que ele consiga chegar e trazer títulos pro Vasco. Mas, né, não vamos sonhar aí, né, e ficar falando bobagem aqui que o cara onde chegou, foi campeão, que ele não faz milagre, né? Aí vamos lá, o Vasco precisa também de 2 pontas, até agora não tem um jogador, né? Tá lá ainda aquele Emerson Rodrigues, para o desespero do torcedor do Vasco. Ainda tem o Emerson Rodrigues, ainda tem o Jean Davi, aquele jogador horroroso que o Pedrinho disse que ele joga bem, né? Joga bem aonde? Esse jogador, aquele suíço também no meio de campo, Maxime Domingues, horroroso também. Então, cara, tem jogadores ali que tem que sair ainda do plantel do Vasco, que não vai sair devido ao contrato, que a gente vai ter que aturar aí, né, para ver esses caras em campo. E tem que contratar, cara, mais 2 pontas, um atacante, né, tem que chegar um atacante, porque o Verratti joga completamente sozinho, toda hora aí tá pedindo aumento de salário, devido que ele é o único atacante do Vasco, não tem outro atacante no... Eu não entendo, cara, como que um clube só tem um atacante, só o Verratti, só faz uma jogada todo jogo. Então, tá de sacanagem, né? Então, vamos lá no mercado, Pedrinho, vamos agilizar aí, né? Porque esse papo que não tem dinheiro, que tá pagando dívida, não tá colando pro torcedor vascaíno, né? Estão esperando aí papo de Grego, né? O Grego chegar para montar um time lá pro meio da temporada para tentar salvar de rebaixamento, será? Porque com esse time aí que a gente vai entrar, galera, não creio aqui, muito otimismo, né? E levar aí pro torcedor aí, né, que o Vasco vai brigar pela ponta do campeonato com o time que a gente está até agora no momento, pelas contratações que a gente está vendo de momento do Vasco da Gama, beleza? Então esse foi o giro de notícias do Vascão da Gama de hoje. Agradeço você que me acompanhou até o final desse vídeo. Compartilhe aí esse vídeo nas suas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal Vascão Gigantes do Rio. Tamo junto, galera, valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.